Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho de hoje. Que a paz do Senhor esteja conosco. O título de nossa palestra de hoje é A Mensagem Espiritual de Jesus. Conta-nos Humberto de Campos, no livro Boa Nova, que é uma psicografia de Chico Xavier, que logo após formar o seu grupo de discípulos, Jesus saiu em pregação aos povoados ao redor do Lago Genezaré. Cidades como Cafarnaum, Tiberíades, Magdala, Corazim, Betsaída, Dalmanuta e outras aldeias importantes. Eram doentes atribulados que agradeciam o alívio alcançado com as curas de Jesus, trabalhadores humildes que se enchiam com as consolações ante as promessas divinas da Boa Nova, dita por Jesus. Aquelas atividades, entretanto, começaram a despertar a reação dos judeus mais rigorosos, aqueles que preservavam à risca a tradição e a lei mosaica, que viam em Jesus um perigoso revolucionário. Os senhores de terra, proprietários de terra, observavam a conversa entre os seus escravos, que mostravam um imenso entusiasmo e esperança num novo reino, que eles ainda não compreendiam bem o que era. Porém, os mais egoístas o viam como um conspirador vulgar, que desejava levantar a ira das pessoas contra a dominação de Herodes. Alguns também presumiam na figura de Jesus um feiticeiro incomum, que era necessário evitar. Foi então que Jesus decide fazer uma viagem a Nazaré, sua cidade natal, né? Natal não, ele nasceu em Belém, mas sua cidade de criação, né? Desculpa, e onde seus pais e seus irmãos moravam, e é nessa viagem que ele se anuncia em Nazaré como Messias. Porém, ele, ciente das dificuldades e a certeza de que teria investida dos inimigos da sua doutrina, Jesus aproveitou todas as oportunidades para as melhores lições na esfera do seu ensinamento. No entanto, o mesmo não aconteceu a seus discípulos nessa viagem. Principalmente Filipe e Simão Pedro tiveram sérios embates com alguns senhores da região, trocando palavras ásperas em torno das pregações e das edificações de Jesus. Não faltavam os que viam em Jesus um servo ativo do espírito do mal, um inimigo de Moisés. Diziam que ele estava a serviço de reinos estrangeiros e que era um traidor ao poder político de Herodes Antipas. As gargalhadas irônicas, as apreciações menos dignas sobre Jesus acenderam o ânimo para defesas apaixonadas por parte de seus discípulos. Pedro e André advogavam a causa do Mestre, com expressões e palavras bem incisivas. Tiago se aborreceu da conduta dos companheiros, e Levi protestava de uma certa maneira, a evidenciar a superioridade dos ensinos do Messias, em confronto com os velhos textos judaicos. Consegue imaginar essa cena? Que deveria ser uma, uma expedição para levar o amor e a paz, uma discussão infindável. Jesus compreendeu os acontecimentos e calmamente ordenou a retirada, afastando-se da cidade com um sorriso tranquilo no rosto. Durante o regresso a Cafarnaum, na viagem de volta, e alguns dias depois, a maioria dos apóstolos prosseguiu em discussão, estranhando que o mestre nada tinha feito, não tinha reagido contra as envenenadas insinuações a seu respeito que ele recebera em Nazaré. Daí, alguns dias passados, Pedro e Felipe procuraram Jesus e pediram para tirar algumas dúvidas, que Jesus esclarecesse para ele com os seus ensinamentos. Então Pedro iniciou a conversa, né, com aquela
sinceridade ingênua, típica, né, característica de Pedro, quando ele disse: Mestre, o chamaram de servo de Satanás, e nós reagimos prontamente. E Felipe endossou, né, convicto de ter prestado um excelente serviço ao seu mestre, ele disse: Senhor, não se opôs à contradita, e por isso nós revidamos com ataques com a maior força de nossas expressões, né? Justificando que a atitude deles era porque Jesus não tinha reagido a todas aquelas injúrias. Então Jesus respondeu, e já provocando a reflexão de seus discípulos. Acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? E esclareceu dizendo: De modo algum me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados à nossa excursão a Nazaré, tornando-a o máximo proveitosa, porém sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. De que serviriam as longas discussões públicas, cheias de insultos e zombarias? Perguntou Jesus. E ao fim, teríamos apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para causar nessas pessoas a separação e odiosas desavenças. Então, interrompeu Felipe, né, falando com uma certa mágoa profunda: Mestre, a verdade é que a maioria das pessoas que compareceram às vossas rogações em Nazaré falavam mal de vós. Aí Jesus reflete um pouco e diz: Não será vaidade exigirmos que todas as pessoas tenham, referente à nossa personalidade, elevado conceito? Nas ilusões que as criaturas da Terra inventaram para sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado de conduta todos falarem bem de nós, indistintamente. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras, para ser conveniente com algo ou com alguém. Servir a Deus é tarefa que deve estar acima de tudo, e por vezes é natural que nos distanciemos dos mesquinhos interesses humanos. Veja bem, Jesus falava da vaidade, falava que se tivessem ido a Nazaré e as pessoas elogiassem, tivessem aceitado, isso não teria um significado grande se não fosse verdadeiro no coração delas. As pessoas poderiam, por respeito, por educação, não debater, mas o que teria de verdadeiro a respeito desses conceitos para essas pessoas? E também era uma certa ingenuidade que os apóstolos pudessem acreditar que as pessoas que falam bem de nós representa que isso seja algo, um atestado de boa conduta nossa. Aliás, isso nos envaidece, né? Nos cega quanto aos nossos verdadeiros defeitos, né? E após essa explicação, ainda Jesus pergunta a Felipe: Felipe, sabe de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado em seu tempo? Todos os portadores da verdade do céu foram incompreendidos de seus contemporâneos. O conceito do que é justo é respeitável, mas, porém, necessitamos obter a aprovação legítima da própria consciência, dentro de nossa lealdade com Deus, completou Jesus. Ou seja, é legítimo querermos ser tratados com justiça e respeito. Mas se não formos, isso não é razão para que nos desviemos
dos desígnios de Deus e passemos a agir de forma igual às pessoas, agir com elas como elas estão agindo conosco, ser ríspido com elas quando elas estão sendo ríspido conosco. Esse é o ponto. E após um silêncio de alguns segundos, e ainda inquieto, Pedro perguntou: nos acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos então utilizar palavras enérgicas e justas? Pedro preocupado, então, como agir? Se nesses acontecimentos não podemos repreender, não podemos falar de forma incisiva, né? E aí Jesus responde: em toda circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário, porém é também imprescindível que não se perca tempo, respondeu Jesus. Olha que profundo, curto e profundo essa resposta de Jesus. Não estamos a nos omitir, não estamos a aceitar, temos que dizer o necessário, temos que nos posicionar, temos que ser assertivos. Porém, se as pessoas continuam é, com um pensamento totalmente diverso, é como dar murro em ponta de faca. E para que perder tempo, né? Então, deixando transparecer que não estava plenamente satisfeito com as explicações do mestre, perguntou Felipe: Senhor, vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros se revelaram insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Uns me acusaram de brigão e desordeiro, outros de mal entendedor de vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? E aqui tem uma revelação muito curiosa, porque Felipe e Pedro estavam defendendo suas posições. O que eles tinham argumentado contra aquelas pessoas que estavam contradizendo, se contrapondo aos ensinamentos de Jesus em Nazaré. Quando, na verdade, nem os próprios companheiros, os próprios discípulos estavam de acordo com ele, estavam reprovando a sua conduta. E ele interpreta que essa reprovação é sinal de que o grupo é fraco. Temos elos fracos em nosso grupo, né? Em nossa assembleia. E o que será do evangelho isso? Ou seja, esse evangelho não vai para frente se nós mesmos estamos brigando entre nós. Porém, o mestre, com sua sabedoria imensa, refletiu por um instante e retrucou. Estas são perguntas que cada discípulo deve fazer para si mesmo. Mas com respeito à comunidade, Felipe, pelo que nos compete, pelo que me compete a esclarecer, cumpre-me perguntar se você já edificou em seu íntimo o reino de Deus, teu espírito, em teu espírito já edificaste o reino de Deus? E Felipe, meio hesitante, respondeu: é verdade que ainda não. Então Jesus esclareceu: de dentro dessa realidade, podes observar que se o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. Ou seja, Jesus escolheu para ser os seus discípulos pessoas simples, pessoas com defeitos, pessoas com índoles boas, mas imperfeitos. Como Deus nos criou, simples, ignorantes, para que pudessem ser lapidados com a mensagem do Evangelho e através do esforço, que é a lógica da criação. E também nós, se identificássemos os auxiliares de Jesus como anjos perfeitos, muito distantes de nossa realidade, como poderíamos nos inspirar a melhorarmos se a nossa referência são seres que já são perfeitos?
pensaríamos que não seria capaz, não seríamos capazes de atingir essa perfeição. Mas ao escolher pessoas simples, pessoas muitas vezes até ignorantes, como seus representantes, como seus discípulos, como seus mensageiros, né? Tanto a criação de Deus, como Jesus também fez na escolha dos seus discípulos, permite que possamos nos identificarmos com as suas limitações, as limitações dessas pessoas, com as fraquezas dessas pessoas. Porém, elas avançaram através do esforço, elas compreenderam, elas se esforçaram. E, e ele coloca também uma questão importante, um requisito, que para sermos um colaborador de Deus, um colaborador de Jesus, não é necessário ser perfeito. Aliás, é necessário que não sejamos. Esse é o quesito, porque o mundo é feito de pessoas que não são perfeitas. E essas pessoas devem, através do seu esforço, do seu trabalho, colaborar para uma sociedade melhor, para um mundo melhor. Então, Jesus acrescenta, né? O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também, algumas vezes, sejamos considerados assim. Ou seja, o nosso julgamento pode estar errado. Se consideramos melhores que os outros estão errados, muitas vezes podemos estar tendo um erro de leitura ou estamos cegos com a vaidade que não conseguimos enxergar os nossos próprios defeitos. Por isso é indispensável que venhamos a compreender aqueles que pensam diferente da gente, que agem diferente da gente, que não concordam conosco. Não é porque não concordam conosco que são inferiores ou são pessoas más. Temos que fazer esse exame de consciência. E quando muitas vezes consideramos que determinada pessoa nos causa, né, uma certa rejeitamos uma certa pessoa, é insuportável conviver com ela, devemos refletir se em determinadas situações não somos nós que somos insuportáveis, né? E Jesus acrescenta, né, e enfatiza de uma forma muito séria, né, dizendo: temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos e auxiliar os que zombam de nossa fé. Ou seja, essa é a forma de combater as injúrias. Porém, né, como alguém que achou que isso era um pouco demais quando escutou isso, Pedro interrompeu Jesus e disse: Mas, para perdoar, não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? E o que fazer na hipótese de o malfeitor assumir a atitude dos lobos sob a pele de ovelha? E Jesus disse: Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de ódio no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada acontecerá sem a nossa boa vontade quanto ao pleno esquecimento dos males recebidos. Se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo, a aceitar o seu pedido de perdão e nos reconciliarmos com ele. Porém, a todo momento, devemos nos desvencilhar desse sentimento ruim, de ódio, de revanche e esquecer o mal. E foi quando Simão Pedro então fez sua célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? E Jesus respondeu calmamente: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E desde sempre, Jesus aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco.
entre os homens, na construção da obra sublime de redenção. Foi acusado de feiticeiro, de servo de Satanás, de conspirador, e Jesus demonstrou em todas as ocasiões o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros de seu tempo. Sem desprezar a boa palavra, no instante oportuno, trabalhou todas as horas pela vitória do amor, com o mais alto idealismo construtivo. E no dia inesquecível do Calvário, em frente aos seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia com a vida, suas últimas palavras foram: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nessa passagem do livro Boa Nova, Jesus ensina lições importantes, como sobre a nossa conduta quando somos injuriados, a nos precaver da vaidade, dos elogios, e o quanto o convencionalismo social é carregado de interesses e mentiras. Fala da importância de fazermos uma autoanálise e construirmos o reino de Deus em nossos corações, pois uma sociedade é formada pelos seus indivíduos, e se cada um edificar o reino de Deus em seu íntimo, teremos uma sociedade de paz, justiça e fraternidade. Também destaca a fé, pois se identificamos que as injúrias são improcedentes e estamos seguros quanto ao caminho que estamos trilhando em proveito geral e não em único e exclusivo interesse próprio, fiquemos com a consciência tranquila e prossigamos. Por fim, que o ato de perdoar não depende do arrependimento do agressor. Essa é uma atitude individual e reflete o nosso amor para com Deus e a compreensão que temos de sua lei. E eu gostaria de fechar essa palestra com a pergunta 938 do Livro dos Espíritos, no qual Kardec indaga o Espírito da Verdade, da seguinte forma: as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Responde o Espírito da Verdade: o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos de sua ingratidão. Insiste Kardec, mas isso não impede que se lhe ulcere o coração, ou seja, seu coração fique cheio de úlceras, de raiva. Ora daí não poderá nascer a ideia de que seria mais feliz se a pessoa fosse menos sensível, ou seja, se afetasse menos com ingratidão? E o Espírito da Verdade responda: pode, se preferir a felicidade do egoísta, responde a Kardec. Triste felicidade essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que os abandonam não são dignos de sua amizade, e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que se lamentar de tê-los perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o outro lado da moeda. Não vos aflijais, porém, com isso. Será o meio de vos colocardes acima deles. Ou seja, não revide, e com essa atitude se colocará acima dessas pessoas. E dará um exemplo, e auxiliará a eles. E no rodapé, no comentário dessa pergunta, Allan Kardec diz: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu se simpatizam. Essas são as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Se na vida, na terra, o que melhor pode nos acontecer, um dos maiores gozos, né? Quando pensamos em gozar a vida, pensamos muito em prazeres, em viagens, em momentos.
Mas, como diz Kardec, o maior de todos os gozos é o gozo de amar e ser amado. Então, por que perdemos tempo em odiar? Por que perdemos tempo com rancor, com mágoas? Se esse é um dos maiores gozos, o que representa para nós, então, ter uma vida carregada de mágoa e de ódio, senão uma infelicidade muito grande? Muito obrigado. Fiquem com a paz do Senhor. Que assim seja. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem, que assim seja.